Você enxerga a si mesmo como miserável? Miserável não é lá uma palavra muito bonita, verdade? Nós normalmente não gostamos de ser identificados com esse tipo de palavra. Agora, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a como viver nesse mundo, ele inicia os seus ensinos com as seguintes palavras. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito ou pobres de espírito nada mais são do que expressões mais bonitinhas para dizer o seguinte: miserável. Humilde de espírito, pobre de espírito, miserável nesse contexto é alguém que não tem os recursos necessários para alterar a sua situação. E qual é a nossa situação? Esse momento que nós temos vivido aí há pouco mais de um ano, ele tem servido como um lembrete de qual é a nossa situação. Eu e você somos pó. A nossa vida é como um vapor. E nós podemos conquistar muitas coisas enquanto humanidade, confortos, tecnologias, etc. Mas quando somos colocados diante de um inimigo tão poderoso como a morte, os nossos recursos são escassos. E mais do que isso, a nossa condição para além da morte não é uma condição favorável. Continua uma condição de miserabilidade, uma condição de pobreza. Por quê? Porque existe um Deus que é justo e bom e que há de nos cobrar a respeito de todas as nossas obras nesse mundo, e nós não temos os recursos necessários para deixar nossa conta favorável a nós. Nós estamos em débito com Deus, nós temos culpa diante dele. A nossa situação diante de Deus para depois da morte é uma condição de miserabilidade. E não há nada que possamos fazer para alterar essa realidade. Nós estamos devendo. Agora, quando nós temos essa consciência da nossa miserabilidade, da nossa falta de recursos, do nosso estado diante de Deus, que é de pecadores culpados e que merecem a condenação eterna, aí nós estamos prontos para receber a solução entregue de graça pelo próprio Deus. É só quando eu entendo que eu não tenho os recursos e que eu nada posso fazer para alterar minha condição diante da morte, diante de Deus, que os meus olhos são abertos para enxergar a beleza da salvação trazida por Cristo Jesus. Cristo Jesus veio a esse mundo, viveu a minha vida de forma que eu não teria condições de viver. Ele morreu a minha morte, assumindo a culpa pelos meus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte de uma vez por todas. E a palavra de Deus diz que hoje, por meio da fé, ao crer nessa boa mensagem de salvação, eu recebo de graça essa salvação, eu me aproprio dela pela fé. Mas isso só é possível porque reconheci que em mim não existem os recursos necessários para alterar a minha condição. Você já se conscientizou, já foi conscientizado da sua miséria? Já foi conscientizado de que você não tem os recursos disponíveis para alterar a sua condição? Que você é pó, você vai voltar a Deus e que diante dele você tem culpa e não há nada que você possa fazer para alterar isso? Mas que Jesus Cristo já veio, já fez o que era necessário e que por meio da fé nele e em tudo aquilo que ele fez, nessa boa notícia de salvação, você pode se apropriar do perdão dos seus pecados e aí ser um bem-aventurado, porque seu é o reino dos céus. Eu espero que você tenha um bom dia. E se você ainda não se conscientizou da sua miséria e da sua necessidade de Cristo, ore e peça para que Deus abra os seus olhos e te revele a beleza dessa boa mensagem de salvação.